Bom, vamos lá falar de His Dark Materials, terceira temporada, estreou esse ano. Eu não consegui fazer como eu fiz na segunda temporada, né, de acompanhar episódio por episódio, semanalmente. Coisas da vida, trabalho, final de ano, enfim, até o lançamento dos episódios esse ano foi diferente, né, 2 por semana, então ficou realmente corrido, mas eu queria deixar aqui a minha opinião sobre a terceira temporada, né, visto que a gente tem aí resenha da primeira, da segunda, então é nada mais justo do que vir falar aqui com vocês sobre a terceira temporada também. Para quem não assistiu os meus vídeos da segunda temporada, vou pedir para vocês, né, para conferirem lá, porque eu acho que muito do que a gente fala lá, que eu trago até referências dos livros, né, do segundo livro quando estava na segunda temporada, as coisas que a gente fala lá, muitas delas vão se concretizar aqui, enfim. Eu vou fazer um vídeo mais geral dessa vez, trazendo alguns pontos específicos, mas óbvio que não vai dar para comentar de tudo. Mas é isso, então vamos lá falar um pouquinho sobre His Dark Materials, terceira temporada. Bom, eu já queria adiantar aqui para vocês que eu gostei, eu achei satisfatória essa terceira temporada, principalmente considerando o grau de dificuldade que é adaptar o terceiro livro, né, a Luneta Âmbar. É um livro que tem mais informações, ele é mais denso, ele tem muitas criaturas novas, os temas abordados aqui são mais complexos, os mundos, né, a gente vai ver mundos novos aqui também com um grau de complexidade maior, enfim, e também, né, os personagens estão mais amadurecidos, cresceram bastante já, tem bastante história a ser contada, então realmente eles tiveram que enxugar muita coisa aqui, adaptar muitas das coisas, e é uma temporada que traz também muitos elementos da mitologia, né, então as Hárpias, Metatron, enfim. Tem muita coisa nesse terceiro livro, então para uma temporada, para uma série, né, que tem um público jovem adulto, eu acho que eles conseguiram fazer uma boa adaptação. Tenho ressalvas, vou falar sobre elas aqui, mas de uma maneira geral eu achei bem satisfatória. As minhas ressalvas, já começando a falar, eu acho que em alguns momentos tem determinadas passagens que eu achei um pouco apressadas, que eu gostaria de ter visto um desenvolvimento um pouquinho mais detalhado, né? Cito, por exemplo, a passagem do Balthamos com o Will. O Balthamos, o Baruch, né, os primeiros anjos aí aos quais a gente é apresentado. O Will, ele tem uma passagem com o Balthamos nos primeiros capítulos assim do livro, que é um pouco mais extensa. O Balthamos acaba dando para ele algumas informações, inclusive relacionadas ao Metatron. Aqui isso não aconteceu, não tem problema. Eu só não sei, depois a gente conversa um pouco mais pra frente sobre o Metatron. Não sei o quanto vocês absorveram desse ser, né, que é o regente aí da autoridade, mas eles têm conversas muito longas. O Balthamos, ele tem uma personalidade bem forte também, e eu achei um pouco curto o tempo de tela dele no início, né, principalmente até a morte do Baruch, e eu atribuo muito isso a estrutura narrativa que principalmente os 2 primeiros episódios vai adotar, intercalando muitos núcleos. Eu acho que essa era uma temporada que, ao meu ver, funcionaria um pouquinho melhor se os núcleos, se tivesse uma elaboração, uma intercalação de 2 núcleos por episódio, como acontece, por exemplo, no 5º, que foi o episódio que eu mais gostei, por exemplo. Mas, ainda assim, eu sei que são muitas informações a serem transmitidas, né, muita introdução de muita coisa, então, mas eu senti falta um pouco mais do Balthamos no início da relação ali dele com o Will e com o Baruch também. Não sei se ficou muito claro quem são esses personagens para vocês que não leram os livros, mas eles são esses anjos que fazem parte, né, do grupo de
da rebelião contra a autoridade. O Baruch é irmão do Metatron, né, que antes era Enoch, então por isso que eles também têm informações sobre o Metatron e conseguem passar essas informações para o Azriel mais para frente. Enfim, são anjos, é um casal de anjos, né, apaixonados, e que, né, trazem aí uma personalidade pra gente conhecer também. Falando de forma física, na segunda temporada a gente comentou bastante, né, falei muito pra vocês de como que eu achava que ia ser, né, os anjos aqui na série. Nos livros eles têm uma forma muito mais abstrata, muito mais focada na luz. Aqui eles entenderam como algo importante que eles tomassem forma humana quando eles estivessem conversando com os seres viventes, né, no geral. Eu entendo essa decisão de adaptação, principalmente considerando que a forma humana traz pra gente um ponto de identificação maior com esses personagens. Talvez se eles fossem muito abstratos, essa identificação tivesse uma barreira aí um pouco maior, mas seria mais difícil a gente se conectar com eles. Então eu entendi essa adaptação mesmo da forma deles como uma forma humana aqui, né? Nos livros o Will mal consegue olhar para eles direito, ver a forma deles, então tem realmente essa abstração no que diz respeito a como eles aparecem. Enfim, falando um pouquinho de anjo ainda, a gente teve aqui a introdução do Metatron, né, esse regente do reino da autoridade. Ele vive na Montanha Nublada, que é onde ele firma o castelo dele, né, onde ele quer transformar em um campo de batalha contra os seres viventes. Eu não sei se fica muito claro isso na série para quem não lê os livros, mas por isso que eu trouxe até aqui uma informação sobre a missão do Metatron, né? Qual que é a missão dele, da autoridade, que é basicamente instalar aí uma inquisição, né? Aniquilar todos os seres conscientes, porque eles veem na consciência um poder emancipatório para as criaturas, né? Um poder independente. Então, um ser consciente é um ser que se torna independente, que não está mais apto a controle de cima, né? Então a pessoa não é mais controlada porque ela tem consciência de si, ela tem consciência das coisas. É aquela velha batalha da humanidade, da sabedoria contra a ignorância. Então a missão do Metatron é realmente instalar essa inquisição geral no mundo dos seres viventes, porque ele vê que a igreja, né, as instituições religiosas, elas já estão corrompidas, já estão fazendo muitas concessões e essa missão não está sendo bem desempenhada por elas. Então por isso que ele resolve intervir, né? Enfim, a ambientação aqui do castelo do Metatron eu achei bem curiosa. Gostei bastante, principalmente da passagem em que o Azriel e a Marisa vão para lá. Uma passagem no livro bem interessante de ler também, e gostei de ver na série, principalmente aquela luta do Azriel com ele mesmo, né, com os demônios dele mesmo. O quanto aquele ambiente se torna como um labirinto, né? Imponente também esse castelo dele. Enfim, Metatron é outro, né, anjo que toma a forma humana para conversar com a Marisa. Nos livros também isso é diferente, porque ela também mal consegue olhar para ele. Então aqui eles acham por bem fazer ele num corpo humano quando estava conversando com ela. Falei aqui de anjos, falei de Metatron logo já para linkar. Vou falar um pouquinho do que eu acredito que eram as criaturas mais importantes dessa temporada e que eu também achei as passagens delas bastante apressadas. Estou falando dos Mulefas, né? No mundo dos Mulefas, criaturas extremamente cativantes quando a gente está lendo, e também a forma como eles foram materializados aqui na série eu achei extremamente fofa. No livro eles são também um pouquinho mais abstratos, não tanto quanto os anjos, né? Mas se narra, né, que eles têm o corpo em formato de losango, por exemplo, eles têm aquela tromba curta.
Eles são cinza nos livros, aqui eles fizeram mais em tons amarronzados, né? Então parece mamutes e uma mistura de mamute e elefante. Mas eu achei um pouco apressada, e aí eu também não sei o quanto, para quem não leu os livros, ficou claro quem são essas criaturas, e como é que qual é esse mundo em que eles vivem, né? Que talvez seja o mundo mais importante dentre todos os mundos que a gente conhece na série da Fronteiras do Universo. Esse é um mundo que funciona, que só é capaz de sobreviver por conta do pó, né? Então tem todo um ecossistema extremamente avançado, né? Uma sociedade muito avançada. Então, para resumir como é que funciona, para adicionar algumas informações, inclusive vindas dos livros, as árvores que estão nesse mundo, elas absorvem o pó, né? Então o pó cai nelas. Elas dão sementes, né? Aquelas sementes redondinhas que aparecem na série também, e essas sementes servem como rodas para esses mulefas adultos, né? Então os mulefas adultos se locomovem com essas rodas, eles encaixam na pata deles, né? E esse encaixe, ele acontece por conta de uma garra que eles têm, em que eles colocam essa garra na semente, e dentro dessa semente tem um óleo, que é o óleo que garante a essas criaturas a inteligência, a consciência, né? É por conta desse óleo que vive dentro dessa semente que eles conseguem ser esses animais que são diferentes dos outros animais, né? São animais conscientes, são animais inteligentes com um nível de QI aí, vamos falar, um pouco mais alto. São uma sociedade realmente muito avançada de tecnologia e tudo mais. Então é todo um ecossistema que faz isso, né? Então o pó que chega na árvore, que dá a semente, que dá o óleo para eles se tornarem mais inteligentes e poderem então cuidar dessas árvores também. E por isso, né, que esse mundo é afetado quando o pó começa a sair, começa a vazar, porque aí as árvores já começam a morrer e, por consequência, todo esse ecossistema também. Trazendo um pouco aqui dessa explicação, porque eu não sei se fica muito claro isso na série, para quem não leu os livros, mas eu achei bem fofa, como eu falei, a materialização desses mulefas, né? A Tal é um bichinho extremamente cativante, e só achei as passagens deles, principalmente essa passagem da Mary conhecendo esse mundo, conseguindo se comunicar com eles, essas passagens eu achei um pouquinho apressadas, gostaria de ter visto mais. Eles passam muitas informações para Mary também. Enfim, e ela descobre, né, esse mundo que é todo cheio de tecnologias, né? A geologia desse espaço também é completamente favorável para eles conseguirem andar com rodas. Tem todas umas curiosidades aqui que seriam muito interessantes ter visto na série. E agora um próximo tópico aqui, vou falar um pouquinho da Terra dos Mortos e das Árpias, né? Foi o episódio que eu mais gostei, o 5º episódio, em que a Lyra e o Will já chegam ali, já conhecem os habitantes dessa região, as pessoas que morreram e que ficam nesse purgatório. É um lugar extremamente assustador, né? Que tem essas criaturas, as árpias, que elas são alimentadas por maldade, né? Então elas não deixam quem está ali descansar em nenhum momento, né? Então a pessoa está cochilando, ela já vai na orelha dela e começa a falar tudo de ruim que ela fez na vida para que a pessoa não esqueça disso e comece a alimentar o remorso, né? Alimentar esse sentimento de culpa, que é o que alimenta esse purgatório, né? Eu achei a ambientação desse espaço na série muito, muito bem feita. As próprias árpias, né, tem essa característica estranha, assustadora, enfim. Gostei desse episódio, até por ele ter uma estrutura narrativa diferente, como eu falei, diferente dos primeiros episódios, que intercalam-se ali uns 4 núcleos ao mesmo tempo. O 5º episódio já é um episódio que a gente vê sendo dividido entre o núcleo da Terra dos Mortos e o núcleo ali da Marisa em Genebra, né? Então tem essa
E são núcleos que vão se complementando, né? Que tem essa montagem já de situações que estão acontecendo simultaneamente, que uma interfere diretamente na outra. Então eu gostei de ver esse episódio, a estrutura narrativa dele para mim funcionou um pouco mais em comparado aos outros, consegui me conectar mais com aquele lugar, com aquele espaço. Enfim, eu achei, enfim, a Terra dos Mortos eu achei realmente o grande acerto de adaptação aqui também dos eventos. Não segue a risca o que está nos livros, mas ainda assim eles conseguiram entender uma forma interessante de contar essa história, né? De falar dessa mensagem, de como as histórias elas libertam também, né? De como é importante a gente viver uma vida cheia de coisas para contar, para que a gente possa contar na hora da nossa morte isso para as Árpias, para que elas nos libertem. Isso eu acho muito, muito bonito, pessoalmente. Quando eu li, eu achei muito bonito, e na série eu acho que eles conseguiram passar essa mensagem também de uma forma muito lúdica, muito genuína também, né? Enfim, de como eles vê aqueles personagens intrigados pela história da Lyra, as histórias da Lyra e do Roger, enfim, foi algo que eu gostei muito de assistir. E para finalizar, eu quero falar rapidinho aqui desse quarteto, que eu acho que são os 4 personagens fundamentais para essa temporada, né? Então, começo pelo Asriel, esse personagem que é extremamente ambicioso, é o mais ambicioso dos personagens, né? Que tem um orgulho muito grande, é prepotente, e que tem quebras, né? A gente vê as quebras desse orgulho, as quebras dessa prepotência, dessa arrogância, principalmente quando ele tá com a Marisa. A gente vê que eles têm uma relação ali de amor, que ele nutre ainda uma relação de amor, mas achei que o James McAvoy veio aqui com tudo, trazendo essa ambição acima de tudo. É um personagem muito dúbio, né? A gente é difícil gostar do Lord Asriel, né? Mas ainda assim ele é um personagem que no final tem uma missão muito nobre, né? Que reconhece que a missão dele é ajudar a filha e não necessariamente mudar o mundo, né? Que essa é a missão da Lyra. Gostei muito do Lord Asriel, gostei muito da Marisa Coulter. Talvez a estrela dessa série é a Ruth Wilson. Falei muito disso na segunda temporada, e aqui ela permanece sendo essa estrela, principalmente porque aqui a gente vê uma Marisa muito diferente, né? Aqui a feição dela é outra, a gente vê uma personagem muito mais acessível emocionalmente falando, mais frágil, né? E não necessariamente isso é ruim, mas é uma personagem que se mostra muito mais rendida a esse amor que ela tem pela filha. A gente nas outras temporadas viu isso muito mais mascarado. Aqui ela consegue libertar um pouco essas máscaras que ela vinha construindo. Então a gente vê uma outra personagem aqui, ainda muito forte, ainda muito inteligente, né? As coisas que ela não perde nunca, e com características muito únicas, né? De um poder mental, um poder na alma muito forte, assim que ela controla aqueles espectros do Metatron. Mas é uma personagem que está muito mais conectada com o amor que tem pela filha, com as fraquezas, né? Que ela chama de fraquezas, mas que são esses sentimentos bons dessa personagem. Então, enfim, só elogios para Ruth Wilson também. Eu adorei ver essa outra faceta da Marisa Coulter aqui. Aí, Amir Wilson como Will Perry, acho ele aqui mais convincente, consegui me conectar muito mais com ele aqui do que na segunda temporada, então consegui me conectar muito mais com os medos dele, com os próprios momentos mais decisivos, né? Então aquele momento em que eles consertam a faca, gostei de ver a interpretação dele, acho ele mais maduro e mais forte aqui. Ainda assim, não sei se foi a melhor escolha de elenco, né? Não sei se foi a melhor escalação que a série poderia ter. Tem alguns momentos aqui que eu não comprei muito a relação, o amor dele pela Lyra. Isso foi algo que em alguns momentos me cambaleou um pouco, mas
em comparado à primeira temporada, achei o ator um pouco mais firme na interpretação, mais convincente. E termino aqui então falando da Daphne King, que traz aqui uma Lyra diferente, né? Uma Lyra muito mais madura e até comparada à Lyra do terceiro livro. E isso tem até um motivo que eu pelo menos vejo, né? No livro, a passagem de tempo é muito mais curta, né? Então, se passam meses dos eventos assim do primeiro livro para o terceiro livro. Aqui na série, obviamente, que essa passagem de tempo é muito mais longa. A gente tem, né, um diálogo ali inicial nos primeiros episódios entre a Lyra e o Will, que eles mesmos, né, falam um pro outro: nossa, como você mudou, você tá diferente, enfim. Então a gente vê que esses personagens cresceram, amadureceram no corpo mesmo, né? A gente vê atores mais velhos, atores mais com uma interpretação, com um corpo muito mais adulto, né? E eu acho que a Daphne imprime isso também na construção da Lyra aqui dessa terceira temporada. Ela tá mais adulta, ela tá mais firme na interpretação também. Em alguns momentos eu acho que isso fica até um pouco, um pouco mais cruel, se a gente vai ver comparado a Lyra dos livros, né? A Lyra, no momento da separação com o Pen, com o Pantaleimon, ela chora muito, ela fica muito mais fragilizada, expressa muito mais essa fragilidade do que a Lyra da série, né? A Daphne traz eu não vou chamar de frieza, porque ela sofre muito, mas ela traz essa firmeza diante desses momentos mais duros, emocionalmente falando, para ela. E eu gostei até, eu achei interessante essa frieza, essa firmeza que ela traz, porque eu comparei muito com a Marisa. Eu acho a Lyra muito parecida com a Marisa, né? Eu acho que a série construiu essa semelhança muito mais que os livros, por exemplo, né? Talvez a construção da Daphne tenha bebido muito no fato dela ter sido filha dessa mulher que é firme, que reprime as emoções, enfim. Eu acho que tem um paralelo ali de personalidade entre as duas que eu consegui traçar, pelo menos principalmente nessa terceira temporada. Mas para além disso, eu comprei a paixão dela pelo Amir Wilson, né, pelo Will. Eu consegui comprar esses momentos também em que ela expressa sentimentos, em que ela se conecta também com as fraquezas dela. Enfim, eu acho que a Daphne trouxe uma maturidade para a interpretação dela que também reflete muito no tom dessa terceira temporada. No último episódio da segunda, eu lembro que eu falei isso no vídeo, que eu via a terceira temporada, eu via na terceira temporada uma necessidade de ser realmente um pouco mais adulta. E aqui eu vi essa presença da maturidade, que é muito importante, né? Porque é o momento realmente em que a Daphne, que a Lyra, se torna uma mulher, né? Deixa de ser criança para virar uma mulher, o momento que ela fixa o Demon dela. Enfim, então, como eu disse para vocês, de uma maneira geral, apesar de ter algumas ressalvas, eu acho que a série adaptou muito bem os eventos dos livros, trouxe criaturas tão intrigantes de serem assistidas quanto de serem lidas nos livros. Era uma temporada mais difícil, mais densa, e eu acho que para uma série que tem um público muito definido, né, que é o público jovem, adulto, eu acho que ela consegue trazer esse universo e essa essência do que é essa história, que é uma história que bebe muito na religião, na mitologia, enfim, né, nos estudos que o Philip Pullman gosta de fazer a respeito da consciência também. Enfim, eu acho que eu fiquei satisfeita com o que eu assisti nessa terceira temporada e queria saber de vocês o que vocês acharam. Comentem aqui se vocês gostaram, se ficaram desapontados com alguma coisa, quais momentos que vocês mais gostaram, se tiveram algum episódio preferido, comentem aqui. Eu passei, assim, fiz uma geral, não deu pra passar por tudo, nem todos, mas eu acho que deu pra eu passar o que mais me chamou a atenção realmente nessa terceira temporada.
É isso, já desejo a todos aí um ano novo que venha com muita saúde, né? Um feliz ano novo para todo mundo. 2023 seguiremos aqui no canal. E é isso, um grande beijo para vocês. No primeiro comentário fixado tem os links das nossas redes sociais. Não esquece de ir lá ver, nos seguir no Instagram. Tem o nosso Letterboxd pessoal também, tem muita coisa interessante para vocês curtirem também nas nossas outras redes sociais. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo, um grande beijo para vocês e corta!